Deputado Sóstenes Cavalcante, pela liderança do Partido Liberal. Ilustre presidente, colegas parlamentares, hoje, 2 de setembro, é o dia da vergonha nacional. Eu estou aqui com um grupo de parlamentares da direita, deputada Carol, deputada Cris Donieto, deputado Zaeli, deputada de Santa Catarina, nossa querida Daniela Heinck, não é isso? Heinck. Esses sobrenomes, esses nomes alemães são difíceis. É para dizer ao nosso presidente Bolsonaro, aos demais réus que estão nesse julgamento injusto, não abaixem suas cabeças. A cada condenação, milhões de brasileiros se levantarão nessas ruas e nós vamos provar isso agora no domingo, dia 7, no dia da nossa independência, nesta democracia combalida, nós estaremos nas ruas, presidente Bolsonaro e os demais réus que estão sendo julgados, para ser a voz de vossas excelências, que hoje estão silenciados, calados por esta ditadura, por juízes que não deveriam estar julgando vossas excelências, que quando vossa excelência pautar a anistia, nós teremos neste plenário mais de 300 parlamentares que não ficarão silentes com tamanha injustiça praticada contra o presidente Bolsonaro. Teremos o presidente Jair Bolsonaro de volta na presidência da República em 2026. Viva o Bolsonaro, viva a direita, viva o Brasil do verde e amarelo, e nós queremos acabar com a ditadura do judiciário. Senhor presidente, deputado Hugo Mota, colegas deputados, hoje, com o julgamento no Supremo Tribunal Federal, a justiça começa a ser feita contra aqueles que atentaram à democracia do Brasil, contra aqueles que atentaram contra a nossa soberania, contra aqueles que atentaram contra as instituições, contra aqueles que quebraram essa casa, que quebraram o Senado, que quebraram o Supremo Tribunal Federal, as estruturas físicas do Palácio, porque não respeitaram o voto do povo. E qual foi o voto do povo? Eleger o presidente Lula. Mas como querem a ditadura? Como não respeitam a democracia? Fizeram de tudo para impedir que nós pudéssemos, pela democracia, assumir o que é de lei, o que está na Constituição brasileira, a presidência da República com quem foi eleito pelo povo. Fake news, impedimento para que as pessoas pudessem se deslocar e votar, tentativa de estourar bombas para criar um sistema de instabilidade no aeroporto aqui em Brasília, um plano de assassinato do presidente eleito, do vice-presidente, de ministros do Supremo Tribunal Federal, tudo isso para ter o poder a qualquer custa. O Supremo Tribunal Federal, e quem acompanhou hoje vai dizer que momento histórico. Há 203 anos atrás, Dom Pedro proclamou a independência, isso ficou um marco histórico do país. Eu quero dizer que hoje nós teremos um novo momento histórico, onde vamos afirmar a democracia e a soberania desse país. Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, lendo todos os processos com oitivas, com provas, com testemunhas, ele concluiu hoje a seguinte frase: eu estou frente a uma situação escabrosa e tenebrosa, meu querido Patrus Nunes. E isso talvez incomode aqueles que não gostam da democracia, porque ele repetiu e fez a condenação de todo aquele grupo que foi feito o processo de indiciamento por parte da Polícia Federal e que está hoje sob análise como réus, estão no banco dos réus nesse processo de tentativa de golpe no nosso Brasil. E reafirmou, além da condenação de todos eles, que pega inclusive, e isso é um outro momento histórico, 3 generais de 4 estrelas do Exército, 1 almirante da Marinha, 1 tenente-coronel e 2 delegados da Polícia Federal que estão indiciados e serão julgados pela Corte Máxima da Justiça Brasileira. E ele repetiu, a pena máxima para quem comete crimes desta ordem é pena máxima. São os 43 anos de pena, reafirmados hoje pelo Procurador-Geral da República. Nós não estamos, queridos deputados e deputadas, povo brasileiro, nós não estamos falando de outros crimes. Nós poderíamos falar do crime negacionista que fez com que não se tivesse vacina para as pessoas, onde 700 pessoas morreram, são familiares, parentes, irmãos nossos, que não puderam ter vacina pelo crime cometido pelo ex-presidente, que foi o pior presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.
Nós nem estamos falando disso. E eu quero que os processos andem sobre esse tema também, porque foi criminoso o que fizeram, permitindo que tanta gente morresse no Brasil. Nós hoje estamos falando dos crimes de atentado, abolição ao Estado Democrático de Direito. Nós estamos falando da tentativa de golpe. Nós estamos falando de todo o movimento que se fez contra as urnas, que elegeram os representantes de todas as áreas e que ninguém questionou, apenas o resultado do presidente pelo seu interesse de ter o poder a qualquer custo. Mas mais do que isso, olha um absurdo que conseguem fazer no momento que passam a pedir anistia. Eu quero dizer claramente que a impunidade é a mãe de todos os crimes. E hoje, pedir anistia significa apostar na impunidade de um criminoso. Então, quem pede anistia está favorecendo o crime nesse país. E se nós temos hoje tanta situação de violência, de agressões, de ódio, de mentira, de fakes, é porque há uma naturalização do crime. Há uma certa autorização para as pessoas cometerem o crime. E quem está a defender a anistia está dizendo para a população brasileira que a impunidade, que quem comete crime, ele vai ser anistiado e, portanto, os crimes continuarão a aumentar, infelizmente, com esse conceito da extrema-direita. Por isso é que nós precisamos mobilizar a sociedade. Por isso que nós somos contra a anistia para criminoso. E esse debate nós faremos com toda a sociedade brasileira, com todas as instituições, e é assim que nós queremos conclamar todos, porque o Brasil precisa passar essa página triste da história, onde quem cometia crime não ia para o banco dos réus. E isso está mudando, e por isso esse momento é tão importante na história brasileira. Chegaram ao absurdo de solicitar o Trump, esse mito, ídolo dessa extrema-direita, que está prejudicando as empresas do mundo inteiro, que está prejudicando internamente o povo americano, provocando uma inflação alta, prejudicando as economias, ralando e dificultando empresas, tirando empregos. Solicitaram uma intervenção do Trump para prejudicar as nossas empresas, e se libertasse o Bolsonaro da cadeia, tirariam esse arbítrio sobre as empresas. São capazes de querer prejudicar o país, querem destruir as nossas empresas, destruir o nosso emprego para salvar a pena de um criminoso. Não é razoável. E é isso que nós estamos dizendo. Reflitam. E dizer que há uma injustiça, uma perseguição para quem quebrou, para quem procurou criar uma instabilidade no país, para quem teve um plano de matança, de assassinato a pessoas, quebrou a estrutura dessas casas, violentou a democracia, não respeitou as urnas. Dizer que há uma perseguição, mas de onde perseguição? Nós queremos reafirmar aqui que esse dia vai ficar na história. Não só o dia 2, porque agora eles têm direito de fazer a sua ampla defesa, que não foi dada ao presidente Lula. O Lula, sim, foi um preso político, porque se o Lula pudesse ter sido candidato, jamais Bolsonaro assumiria o poder. E mesmo assim, o Lula disse: eu vou provar a minha inocência. Provou a inocência, voltou a ser presidente pela mão do povo brasileiro e está reconstruindo um país que cresce sua economia, um país que é respeitado no mundo, um país que tira do mapa da fome, um país que defende a soberania, que ajuda as nossas empresas, que desenvolve emprego e que faz com que o brasileiro se sinta novamente brasileiro e não submetido, porque nós não somos quintal de ninguém, pela democracia e pela soberania.